Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, certo? Então vamos começar a falar então um pouco aí, né, da nossa história, né, da nossa história antes propriamente da chegada aí dos europeus, né? Quem foi que disse que os europeus foram os primeiros a chegar aqui na América, tá? Então é importante, né, pessoal, hoje em dia, né, nesse mundo diverso aí que a gente vive, o que a gente busca. A gente tem que a todo momento viver, né, com essa diversidade, com a tolerância, tá? Então são valores aí do século XXI extremamente importantes, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa história do Brasil antes propriamente da chegada aí dos europeus, tá? Vamos falar um pouquinho dessa história aí, tá? Pessoal, a gente sabe aí que desde o momento, né, em que o próprio Cristóvão Colombo ele chega ali na região das Antilhas, né, em 1492, o que vai acontecer? Né? Ele vai entrar em contato, né, pessoal, com uma tribo chamada de um grupo, né, indígena chamado de Taino, certo? Então, que falava uma língua chamada Arawak. Né? Esse grupo aí eles foram dizimados, né, aí posteriormente pela colonização, tá, dos espanhóis. Mas ficou evidente, né, pessoal, nesse contato aí inicial, tá, com os europeus, ficou evidente, né, que essa tribo aí, eles tinham uma organização em cacicados, né, em caciques. Caciques era aquele chefe, né, chefe da tribo, em que existe lá a aldeia e todos devem ali respeito, né, uma espécie de chefe ali da aldeia, né? Então, uma pessoa que tem ali um conhecimento amplo, muitas vezes na arte de fazer aí a guerra, né, com outras tribos, guerrear, lutar, proteger ali o seu grupo, tá? Então, isso mostrava, né, pessoal, daí que vem esse nome, né, cacique, né? Um líder central cujas outras pessoas, outros grupos aí, né, cujos grupos, né, que lidera esse grupo, tá? Então essa pessoa. Então, né, os ameríndios, né, como foram chamados aqui os índios da América, certo? Os nativos aqui da América, né, pessoal, já mostravam aí às vésperas da conquista europeia uma certa organização, né, social, uma organização política, né? Eles não se achavam isolados, né? Eles se articulavam, na verdade, com local e regionalmente, tá? Então, isso é muito importante a gente colocar, né? Eles articulavam muitas vezes o comércio entre grupos que eram regionalmente distantes entre si, mas eles já tinham esse poder da articulação. Isso é muito importante a gente perceber, tá? Pessoal, naquela região, existem algumas regiões aí do Brasil, tá? Que a gente pode mencionar, né? Algumas regiões que a gente pode mencionar esses grupamentos, né, humanos aí, propriamente, esses grupos humanos, né? Propriamente antes da chegada dos europeus. Tá? Se a gente for olhar, pessoal, para a região do Rio Amazonas ali, certo? Da região do Amazonas, propriamente dita aí, aquela região ali do Pará, né? A ilha de Marajó, certo? Naquela região, pessoal, já era destacada aí bastante a famosa cerâmica marajoara, né? Que vigorou naquela região, pessoal, mais ou menos aí de 400 até 1400 depois de Cristo, né? Então, era uma forma aí importante, né, desses grupos mostrarem um pouco aí da sua arte, né, e algo que então que ficou para a história, né. Hoje existem resquícios dessa cultura, né, marajoara, e que pode ser encontrada em grande parte daquela região mais ao norte ali do Amazonas. Então é muito importante a gente frisar, né, a região da cultura marajoara, da cerâmica marajoara, tá, pessoal? Região do Rio Xingu também é outro foco de desenvolvimento aí dos nativos, né, pré-históricos brasileiros, tá? Então
eram sistemas ali, né, multiétnicos, multilinguísticos, tá? Mas que eram, de certa forma, né, pessoal, culturalmente homogêneos, tá? Então, esses grupos aí do Rio Xingu, eles eram marcados aí pelo sedentarismo, né, baseavam-se praticamente aí na horticultura da mandioca e pescavam também para sobreviver, tá, pessoal? É um grupo que consegue, né, que conseguiu se estabelecer aí de uma forma bastante numerosa e que marcou bastante, então, essa região aí do Rio Xingu, que é um afluente do Rio Amazonas, tá? Outro grupo importante, pessoal, o terceiro que eu estou falando para vocês aí, marcando aí um pouquinho, né, essa pré-história brasileira, é aí os povos que ocupavam a região do Cerrado, né, povos conhecidos aí como os Macro-Gé, ou Macro-G, certo? Que depois aí foram estudados, né, pelo Claude Lévi-Strauss, né, que foi um antropólogo que veio para cá, para o Brasil, francês, né, estudar esses povos aí do Cerrado, tá? Então foram povos, certo, pessoal, que até por muito tempo, né, eles foram ofuscados pelas grandes civilizações, né, ali que se desenvolveram na região do Andina, né, dos Andes ali. Então, assim, esses povos aí do interior do Brasil, os Macro-Gé, se ofuscaram um pouco aí por conta dessas outras civilizações aí ditas, né, consideradas mais importantes que esses povos, tá? Então, eles foram por muito tempo aí descritos como povos bárbaros, né, povos que sem aldeia, sem cerâmica, né, sem nada, né? Eram povos aí, foram por muito tempo relegados aí, deixados de escanteio, né? E aí, aos poucos, eles foram sendo redescobertos, certo? Então, sendo reconhecidos aí como um povo bastante importante, tá? Eles foram inclusive nomeados, né, pelos tupi-guaranis, né, que ocupavam o litoral, de povo de tapuia, tá? Eram os tapuias, os famosos tapuia, então pertencem a essa cultura, como eu falei para vocês aí, Macro-G, tá? E é óbvio que tinham cerâmica, óbvio que tinham tradições locais, tá? A própria cerâmica Uná, chamada aí de Uná, mostra aí propriamente, né, que esses povos assim conseguiam, desenvolviam assim uma forma de arte, né, que inclusive predomina, né, pessoal, até aí por volta do século 9, tá? 9 depois de Cristo aí, certo? Eram povos aí que se basearam principalmente na cultura do milho, da batata doce, certo? E eles se diferenciavam bastante dos tupi-guaranis, tá? Tupi-guaranis eu vou falar por último, certo, pessoal? Mas esses povos, né, os povos Gé do Brasil, ou G do Brasil, eram povos que eram mais móveis, né? Eles tinham uma tecnologia de subsistência bastante simples, certo? Ao mesmo tempo que os adornos que eles usavam no corpo eram bastante elaborados, tá? Então, a outra característica importante desses povos Gé do Brasil é que eles não tinham também chefes supremos, tá? Então essa é uma característica importante. No entanto, a cosmologia, né, o estudo que eles faziam, né, a ideia que eles faziam aí do cosmo, da relação com a natureza, era algo impressionante. Algo assim que, se vocês conversarem aí com um especialista em povos Gé, vocês vão entender melhor aí, tá? Quem for fazer essa área de antropologia, que é uma área bastante interessante, tá? Vai entender melhor essa cosmologia aí dos povos G, tá bom, pessoal? Bom, e por último, pessoal, interessante aí falar desses povos aí, os tupi-guaranis, tá? Povos tupi-guaranis, pessoal, são povos aí que ocupavam toda a faixa litorânea aí do Brasil, tá? E a gente pode dividir os grupos, né, os tupis-guaranis em dois, tá? Então tinha lá ao sul, propriamente, os guaranis, tá? Cuja base aí dessa civilização era o milho, tá? E eles ocupavam ali as bacias do Rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Então e do litoral eles iam até mais ou menos aí, saíam ali daquela região da Lagoa dos Patos ali no sul, né, no Rio Grande do Sul, indo até aproximadamente ali Cananéia, tá, que fica em São Paulo, certo? Então essa é a região dos povos guaranis aí, mais ao sul. E mais ao norte os Tupinambá, certo? Os povos Tupinambá, que aí eu já falei em outro vídeo, eram povos que haviam se aliado, né, aos franceses e
contra os portugueses, tá? Então isso é bem interessante aí, certo? Então eles pegavam aí a costa, né, desde a região de Iguape, certo? Em São Paulo até a região ali, até o estado do atual Ceará, certo? Então é assim que se divide, tá? Os povos tupis-guaranis, tudo bem, pessoal? Bom, e era um povo também, esse povo, né, os Tupinambá, eles pegavam ali certas regiões do rio Tietê, do interior, né, do rio Tietê e do rio Paranapanema, tá, pessoal? Então é importante a gente mencionar esse grupo aí nesse sentido aí, tá? Pessoal, algumas características gerais aí dos tupis-guaranis é que eles viviam basicamente da caça e da pesca, tá? Eles praticavam uma coisa que se conhece hoje, chamada de coivara. Coivara é quando você desmata, tira a mata nativa e queima, né, para produzir ali, e queima na sequência, tá? Então, é assim que eles faziam, certo? E eles eram excelentes navegadores, né? Ali sabiam usar bastante bem as canoas, tá? Nos rios. Eu vou falar para vocês melhor disso aí quando a gente estiver falando de movimento das bandeiras, né? De bandeirantes, tá? E também eles adentravam bastante, usavam também o mar, né? No comércio, faziam até comércio, né? O famoso comércio de cabotagem aí. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, a população, né, dessa Tupi-Guarani era uma população bastante densa, tá? Que geralmente vivia em aldeias, tá? Então, geralmente viviam em aldeias nas famosas missões jesuíticas, tá? Então, eles eram muito caçados, né? Eles eram caçados para os engenhos, tá? Na região ali de São Vicente, né? Que tinham 6 engenhos ali na época, tá? Eles eram levados então para trabalhar compulsoriamente nesses engenhos aí, tá? Inclusive a exploração, a escravidão, né, desses índios, ela tomou um patamar tão intenso, né, que em 1570 a coroa ela foi obrigada a fazer um documento, né, contra esse processo de escravização, né, dos índios aí, a famosa Lei Régia, né, contra a escravização dos indígenas, tá, pessoal? Bom, mais para frente eu vou falar para vocês, né, do período das bandeiras, né, pessoal, que nesse período, né, aí, que pegou aí grande parte, né, segunda metade do século, bastante se intensificou, né, a partir da segunda metade do século XVII e foi aí até meados do século XVIII, certo, pessoal? Então, esses índios, eles acabaram sendo muito perseguidos aí por esses bandeirantes, né, Raposo Tavares, certo? Enfim, tá? Domingos Jorge Velho, né? Cujo objetivo aí, muitos deles era caçar esses índios e levá-los aí, mandarem escravizados aí para trabalhar nos engenhos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Foram aí amplamente dizimados, né? Pelos bandeirantes aí, que eu vou falar melhor para vocês aí, certo? Bom, pessoal, é interessante aí a gente notar que com o processo, né, de esse encontro que houve entre os portugueses e os indígenas, né, os nativos que moravam aqui, principalmente no século XVI, né, o que vai acontecer, né? Teve encontro. Então os índios, todo mundo sabe, aí, por conta das doenças, né, que vinham lá da Europa, né, os índios, muitos deles morreram aí, né? Foram dizimados aí pela gripe, pela varíola, certo? Então, as doenças acabaram assolando aí vários índios, né? E era designado, né, pessoal, aqueles índios, muitos desses índios que eram considerados aí aliados, né, dos portugueses, eles tinham uma espécie de liberdade, eles podiam, né, tinham uma espécie de liberdade controlada aí nas aldeias, tá? Então, muitos índios aí, esses índios que aceitavam, eles tinham essa liberdade, né, controlada e eram também usados, né, pessoal, como apoio contra os invasores, né, nas guerras promovidas contra os invasores. Então a gente sabe que os portugueses, os inimigos dos portugueses aqui, ou melhor, lá na Europa, com relação à colonização, eram os franceses, né? Então muitos índios, né, eram colocados ali na linha de frente para lutar, né, contra os franceses aí, certo? Então os tapuias, né, eram colocados aí na linha de frente para lutar contra os franceses, tá?
esses índios que funcionavam, né, como uma proteção, né, para a entrada dos franceses no território português, né, conquistado pelos portugueses, eram chamados de muralhas do sertão, certo? O sertão é uma espécie de lugar desconhecido, né, um lugar de difícil acesso, né, onde a catequização não havia chegado, onde a presença do Estado português, de certa forma, não havia chegado, tá? E o que acontecia, né, pessoal? Só era permitido escravizar os índios caso esses índios não aceitassem o cristianismo, né, numa coisa conhecida aí como guerra justa. Então, caso os nativos, um grupo de nativos não aceite o cristianismo, aí você pode escravizar, aí o colono poderia escravizar. Mas é óbvio, né? Isso acontecia à torto e à direito aí, certo? Então os colonos não respeitavam isso, eles escravizavam o que eles queriam, né? Os colonos portugueses, tá? Como eu falei para vocês, teve até um momento em que a coroa portuguesa, né, ela foi obrigada aí a estabelecer uma lei régia, né, contra essa escravização indiscriminada aí dos índios, né? Então, não só os índios que não quisessem ser catequizados, né, aceitar a fé católica, mas aqueles também que eram usavam da antropofagia, né, comer gente lá, certo? Então esses aí podiam ser escravizados também, tá? Na guerra justa aí, né? O português o colonizador podia pegar esses índios aí, né? Malfeitores, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer, né? Existiam aí algumas visões aí, né? Os jesuítas, né? Que foram aí considerados aí uma peça-chave importante, né? No processo de colonização, tinham aí visões, inclusive, diferentes, né? A respeito do processo, né, de como atuar sobre os índios, né? Então, por exemplo, o Bartolomé de las Casas, né, um índio que atuou bastante lá na região da América Espanhola, ele acreditava que os rebanhos indígenas precisavam sim ser ordenados, né, e catequizados, certo? E ali era necessário também mostrar a fé católica para esses índios, para esses nativos, tá? Uma outra visão, né, pessoal, o jesuíta Sepúlveda, né, ele considerava o seguinte, né, que os índios, certo, eles não eram humanos, tá? E que para ganhar a humanidade eles tinham que trabalhar, ou seja, já estava implícita muitas vezes a lógica do quê? Da escravização ali dos índios, né? Beleza? Então os jesuítas eles divergiam um pouco, né, com relação ali a conduta, né, a como olhar os índios aí, tá? Então a coroa portuguesa, pessoal, ela não era favorável, obviamente, à escravização indiscriminada, como eu falei para vocês, e ela atuava, né, pessoal, no sentido de balancear e contrabalançar esses abusos que eu falei para vocês aí, tá? Então, o Padre Vieira, né, que era um jesuíta bem importante da época, que atuou ali naquela região do Amazonas, tá? Ele falava o seguinte, né, que os índios eram, assim, era muito... Os índios, ele compara, assim, ele faz uma distinção, né, entre os índios e os europeus, tá? Ele fala assim, os europeus eram como mármore, então a partir do momento, são duros para você mostrar uma filosofia, uma lógica, né? Mas quando eles aceitam aquilo, eles levam aquilo para a vida inteira, ou seja, são duros para esculpir, mas quando você chega ao padrão final ali, a escultura chega ao seu padrão final, ela permanece daquela forma, né, pro resto da vida, né? Aí com relação ao cristianismo, ou seja, os europeus adquiriram o cristianismo e aí levam esse cristianismo, a religião, né, cristã naquela época, até o final, até a morte aí. Já os indígenas, né, pessoal, o Antônio Vieira, ele vai falar que são muito parecidos com a murta, que era uma espécie de arbusto, né? E fala que assim, você pode ensinar para o índio, né, para os nativos, certo? Só que esses nativos, podem ensinar, vai parecer que eles aprenderam, no entanto eles vão voltar à sua cosmologia, às suas ideias aí, né? Então isso, de certa forma, mostra a resistência, né, ali dos índios, dos nativos, com relação a essa catequese. Eles não assimilaram tudo tão passivamente assim como se acha, né? Houve com certeza essa resistência, né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, só para dar um detalhe a mais, a catequese dos índios, ela foi feita pela Companhia de Jesus, tá? Então, a Companhia de Jesus, que era uma ordem, né, foi uma ordem religiosa criada pelo padre
pelo jesuíta, pelo padre Inácio de Loyola, em 1534, certo? Que tinha esse objetivo, né, de difundir aí a fé cristã, né? Os jesuítas eram considerados aí como uma espécie de soldados de Cristo, tá? Então eles foram para várias regiões aí do que se conhecia como Império Português, né? Foram para a China, foram para o Japão, certo? Eles na África, né, eles chegaram a traduzir o cristianismo para a língua banto, certo? Então, em Luanda, eles fundaram uma faculdade, tá? E aqui no Brasil eles chegam, né, em 1549, eles chegam com o governo geral, certo? Em 1549, sob o comando do Manuel da Nóbrega, que é o líder, certo? E já em 1557, pessoal, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar num plano de aldeamento, né? Que justamente era um plano que trazia, né, fazia com que os índios descidos, né, que vindos do sertão, se aldeassem, né, para que os missionários pudessem fazer o quê? Pudessem catequizá-los, né, em núcleos religiosos ali, tá? Pessoal, é interessante também destacar que ser missionário no Brasil naquele momento era algo um tanto quanto perigoso, né? Lembrando aí do Pedro Correia, que era um jesuíta aí que em 1554 foi devorado pelos carijós, certo? Foi devorado, e o bispo, né? O famoso Pero Fernandes Sardinha, o bispo Sardinha, que em 1556 ele foi comido, né, pelos caetés lá em Alagoas, tá? Então isso é muito importante a gente notar também desse perigo aí, tá bom? O que os jesuítas geralmente faziam, né, pessoal? Eles tentavam, né, colocar o cristianismo para os índios através da própria cultura indígena, tá? Então, da própria cultura local ali. Então, eles muitas vezes encenavam coisas, né, fazendo com que o índio assimilasse certas coisas através da própria cultura, tá? Então, essa foi a lógica de catequização, tá? Usando dança, inclusive, os maricás, que eram uma espécies de chocalhos, né, que eram usados também para esse processo de catequização, né? Então, inclusive tinha uma gramática, né, uma gramática de Tupi-Guarani, que foi escrita pelo José de Anchieta, né, que atuou nesse processo em 1556, e logo foi disponibilizada, foi tornada, né, como leitura obrigatória aí. Certo, pessoal? Então essa foi a grande questão, né, que foi colocada naquele momento pelos jesuítas aí, tá? Então é isso, pessoal. Acredito que esse vídeo aqui ele tenha dado um pouquinho dessa noção para vocês aí de como que foi o processo falado um pouquinho para vocês de como que foi essa pré-história, né? Aqui, que houve aí, obviamente, uma pré-história dos índios aí, dos nativos antes da chegada do Pedro Álvares Cabral e propriamente antes da chegada também do Cristóvão Colombo, né? Certo? Nessa região da América, tá? E que essas culturas, muitas vezes, elas estão sendo redescobertas hoje, né? Estão sendo colocadas aí no lugar que eles são devido, né? Eles são devidos aí, essa cultura, certo? Então, é muito importante a gente ter essa percepção, né, de que essa região aqui da América, né, que tem esse nome, inclusive, por conta do Américo Vespúcio, certo? É uma região que já tinha, assim, uma história, certo? E essa história, ela com certeza ela deve ser relembrada, ela deve ser colocada em museus para a gente perceber certas questões aí que inclusive que fazem parte aí da brasilidade, né? Certo? Então a gente sabe hoje que existe aí vários problemas, né, com relação aos indígenas do território, né, amplamente dizimados aí pelo processo civilizatório, tá? E que com certeza merecem sim o seu devido destaque, o seu devido lugar na história, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? O vídeo honesto aí que fiz para vocês, beleza? A gente se vê então numa outra oportunidade, tá? Curte o vídeo aí, pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Obrigado. Quer dizer, se você quiser, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, tchau, valeu.